com ele, é pastor do nosso presbitério, de tal maneira que nós nos sentimos assim muito felizes em tê-lo conosco na noite de hoje, participando diretamente deste exercício devocional e sendo pregador da palavra do Senhor. Portanto, sem mais nos delongarmos, passamos a palavra ao pastor citado, o reverendo Rolandes. Reverendo, a palavra está sob os seus cuidados. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite em Cristo Jesus. Agradeço a Deus por este momento. Agradeço a Deus, ao anjo desta igreja, reverendo Maeli Ferreira. Agradeço aos oficiais, presbítero Alcimar, presbítero Renato, a todos os oficiais desta igreja, a todos os irmãos pela oportunidade que é me dada. Me sinto agradecido a Deus por Ele me dar essa oportunidade, eu sendo um pecador. E gostaria de compartilhar com os irmãos, esta noite, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos então ler Romanos, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 27. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tomaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, encucando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que tem um tempero escatológico, onde Paulo procura escrever para os irmãos que estão morando em Roma. E quando Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Roma, ele estava na Grécia, segundo alguns comentaristas. E, segundo alguns escritores, foi no ano de 56
56 depois de Cristo. E então, naquele período, havia um contexto em que o Império Romano estava comandando o mundo. Havia um contexto em que os romanos não tinham Bíblias, eram politeístas, adoravam muitos deuses. Isso é muito fácil, a gente encontra na internet os vários deuses da Roma antiga, da Grécia antiga, os imperadores se intitulando deuses, romanos com relacionamentos contrários à natureza. Isso é muito fácil constatar na história, nos arquivos. A arqueologia mostra como era o comportamento social daquele povo aonde Paulo e esta igreja se fazia presente. Existia um imperador chamado Calígula, chamado de O Pervertido. Ele era acusado de promover grandes orgias depravadas para os padrões romanos da época. Ele cometeu incesto com suas irmãs. Esse era o comportamento de alguns imperadores ali da época de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta. O Nero, considerado incendiário, né, que também é desse período, e um homem depravado, ele que se vestia de mulher, conforme a história, e tinha alguns casos com jovens. Isso conta a arqueologia quando encontrou alguns documentos. E esse era o contexto daquela época em que Paulo escreveu. Também naquele contexto, na cidade de Pompeia, ali na Itália, Nápoles, foram encontradas imagens indecentes mostrando ser uma cidade depravada. Ela foi destruída, né, como todo mundo sabe, pelo aquele vulcão Vesúvio, e suas lavas enterrou as cidades de Pompeia e Herculano. E desta forma, a gente pôde perceber que este era o comportamento daquela época. E dentro desse contexto é que Paulo escreve para os irmãos que estão morando em Roma, um contexto pagão, um contexto de total depravação, e diante dessa introdução a gente pode entender um pouco porque Paulo faz algumas referências com respeito ao comportamento ilícito, mas nós também não podemos esquecer que o comportamento ilícito já se fazia presente nos impérios antigos, na Babilônia, na Grécia, com Alexandre, e, segundo alguns documentos, também tinham um comportamento contrário à natureza. E, dentro desse contexto histórico e bíblico, principalmente, eu pretendo explicar o texto, fazendo algumas perguntas. Quero explicar esse texto fazendo algumas perguntas para que possamos entender melhor. E a primeira pergunta que eu faço: o que os homens deixaram de fazer para receberem as penalidades reveladas por Paulo? E estes homens eles não estão somente dentro do contexto social do Império Romano daquela época, mas desde o princípio da humanidade. Por que esses homens foram penalizados? Certo? E também uma segunda pergunta que, ao longo da exposição, eu irei responder. A segunda pergunta é: quantas penalidades foram decretadas para os homens conforme o texto lido? Então, eu quero fazer uma exposição da palavra de Deus dentro de duas perguntas. E vamos, então, à primeira pergunta, certo? Diz o texto o seguinte: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Certo? Então, nós podemos entender aí a primeira pergunta:
O que os homens deixaram de fazer para receber as penalidades? Então, veja só, mesmo. A resposta está no versículo 19, e versículo 20 e o 21. Então, vamos ver aqui. Porquanto que de Deus pode conhecer é manifesto. Então, aqui nós percebemos que essa palavra porquanto, certo? Que ela é uma preposição que mostra que Paulo aqui vai responder algo. Porquanto, não é? E essa palavra nos mostra que vai nos trazer a resposta da pergunta. Por que os homens tiveram conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças? Aqui está a resposta da primeira pergunta. Esses versículos 19, 20 e 21, que o versículo 19 diz: porque os homens tiveram conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Em outras palavras, esses homens foram penalizados porque eles rejeitaram a divindade de Deus, como também não agradeceram a Deus. Como podemos perceber isso aí? Então, Paulo aqui fala para os irmãos de que a humanidade será penalizada porque rejeitaram a divindade de Deus e também não agradeceram, não é? O que nós podemos perceber, o invisível revelado nas obras visíveis. Assim, meus irmãos, Deus se fez conhecer entre os homens através das coisas que foram criadas. Aí no versículo 20. E veja só, os salmistas, principalmente Davi, irmãos, eles perceberam a revelação de Deus e transmitiram isso nos salmos. Então, enquanto os homens pagãos não perceberam a mão de Deus, não perceberam Deus presente na criação, o salmista percebeu. E nós temos, assim, vários salmos relatando essa visão. Salmo 8, Salmo 19, Salmo 89, o Salmo 104, o Salmo 108, Salmo 111, Salmo 136, 147, 148 e o Salmo 150. Estes salmos citados, todos eles fazem exatamente aquilo que Deus manda, que os homens não faziam. Os homens pagãos não percebiam Deus através de suas obras, mas os escritores dos salmos, eles falam isso. Por exemplo, se me permite, os irmãos, vou citar aqui o Salmo 8:3. Diz assim, o Salmo 8:3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem. Observei que o salmista está olhando para o céu e está percebendo Deus, coisa que os pagãos não queriam saber. O Salmo 19, que é conhecido de todos nós, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a um outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Vocês percebem, meus irmãos, que essa linguagem é a mesma linguagem dos salmos já citados, onde o salmista olha para o céu e contempla ali a presença de Deus, percebe ali o conhecimento e começa a dar glória. Começa a dizer, aleluia, louvado seja Deus. Eles reconhecem ali a voz de Deus sem ouvi-las. Mas os homens pagãos, não. Por isso é que veio um desses julgamentos, porque os homens tiveram conhecimento, mas não tiveram isso como uma obra de Deus, a divindade, e não deram glória a Deus, não agradeceram. O salmista, em especial, meus irmãos, Davi, viu essas obras e deu graças. Essa foi a primeira pergunta, juntamente com a resposta. Por que Deus julgou os homens? Porque não aceitaram a verdade e não deram
glória ao Criador. Irmãos, existe aí uma palavra no meio universitário chamada design inteligente, e essa teoria procura mostrar que existe um Criador através das coisas criadas de Deus. Eles olharam para o universo e concluíram que tudo ali foi criado por um ser inteligente. E, inclusive, essa teoria foi proibida nas universidades dos Estados Unidos porque era uma teoria que comprova a existência de um ser inteligente. No caso, os filósofos, René Descartes, por exemplo, ele nominou que seria o Todo-Poderoso. Então, alguns filósofos, estudantes, cientistas, reconheceram a existência de um Deus ao ver estas obras. Mas Paulo relata que muitos homens não deram glória e se afastaram desse conhecimento. É por isso que Deus ele envia alguns julgamentos contra o homem. E aí, meus irmãos, nós também fazemos uma segunda pergunta, aquela pergunta que eu falei para vocês, que nós tínhamos uma outra pergunta, né? Quantos julgamentos aparecem no texto lido? Né? Qual foi a disciplina de Deus para os homens que não quiseram conhecer a Deus através de sua obra? Homens que não deram glória a Deus. Então, esses homens, segundo o texto, receberão em si o julgamento. Então, aqui vem a minha segunda pergunta que eu fiz lá atrás. Quais são esses julgamentos? Quantos julgamentos Paulo cita aqui no texto? Então, vamos ao primeiro, versículo 18. Versículo 18, capítulo 1, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então, aqui nós percebemos o primeiro julgamento, a ira de Deus. Irmãos, que ira é essa? Essa ira, meus irmãos, ela, só para você ter uma ideia, conforme pesquisa, ela aparece 34 vezes na pesquisa que eu fiz no Novo Testamento. E 19 vezes, mais da metade, quem cita essas palavras é o apóstolo São Paulo. Só nesse texto lido aí, meus irmãos, o apóstolo São Paulo, ele cita essa palavra ira 10 vezes, e 6 delas estão ligadas ao juízo final. Ao juízo final. Então, explicando o que é ira, dentro de um contexto bíblico, aí mesmo na carta de Paulo, ela está ligada ao juízo final. E o tema sobre o juízo final, Paulo repete em Efésios 2:3, Efésios 5:6 e em Colossenses 3:6. Eu estou citando devagar para que não haja tropeço aqui no volume, né? Mas para que os irmãos, depois, em casa, com mais cuidado, leiam. E eu até pedi permissão ao pastor que eu gravasse o sermão para depois vocês pudessem, em casa, ler com mais calma as passagens que estão sendo citadas. Então, dentro desse contexto, Paulo fala de ira como o juízo final. Para vocês terem uma ideia, em João, Apocalipse, ele faz uso 6 vezes dessa palavra ira. E a palavra ira, as 6 vezes que aparece em Apocalipse, está ligada ao juízo final. Apocalipse 6:16, lá diz que as pessoas corriam da ira de Deus, lá no 6º selo. Apocalipse 6:16 e 17 ainda, novamente a palavra ira aparece lá no momento em que o sol se escurece, a lua escurece como sangue, as estrelas são abaladas, e ali a palavra ira está dentro de um contexto de juízo final, ali sobre as 7 trombetas. Capítulo 14
versículo 10, também aparece ali o juízo, né? O juízo final, onde os adoradores da besta e a besta serão julgados finalmente. E aí aparece a palavra ira. Também, Apocalipse 19:15, aparece novamente ali a besta sendo lançada dentro do lago de fogo. Enfim, meus irmãos, essa palavra ira, ela sempre aparece num contexto de juízo final. De juízo final. E, para vocês terem uma ideia, meus irmãos, essa palavra, ela não é assim, não indica uma emoção assim, uma expressão onde Deus mostrou sua frustração, o ódio, e se voltasse violentamente contra seus adversários. Não. A palavra ira, ela não aponta para isso. Não aponta um Deus que ficou frustrado. Não. Ela aponta para o julgamento das nações. Os homens terão que pagar, meus irmãos, por todo o mal que tiveram praticado, como também pelo bem que tiveram deixado de fazer, como se vê aí no versículo final. Meus irmãos, olha, a ira do nosso Deus, né, esses dias serão dias de choro, de escuridão, de ranger de dente, como fala nosso Senhor Jesus Cristo, sinais no sol, lua, as estrelas. Esse dia será um dia em que Deus irá visitar os filhos da desobediência. A ira de Deus, ela foi anunciada pela lei, foi anunciada pelos profetas, foi anunciada pelo Senhor Jesus, em outras palavras, pelos apóstolos, e a ira de Deus também é esperada por nós, de uma certa forma, porque nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Nesse dia, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, serão glorificados não somente pela manifestação de sua justiça, mas também pela manifestação da sua graça na vida do seu povo escolhido, meus irmãos, que sofreram tantas injustiças, perseguições pelos pagãos. Nesse dia, meus irmãos, a obra da redenção encontrará seu cumprimento pleno e os méritos de Cristo na salvação dos redimidos brilharão ainda mais quando estes forem recebidos na bem-aventurança eterna. A ira de Deus, meus irmãos, podemos dizer assim, que ela tem outros sinônimos, certo? Como Joel, capítulo 2, versículo 31, lá ele diz, né? O grande e terrível dia do Senhor. Essa palavra Senhor lá, ela está traduzida como Yehová, né? Aí na sua Bíblia você vai ver que está em letra maiúscula, Joel 2:31. É verdade, meus irmãos, que muitas dessas passagens do Antigo Testamento trazem profecias de múltiplas referências. Algumas delas nos levam a lembrar para o grande dia escatológico anunciado aí no Novo Testamento. Você lembra do Novo Testamento? Mateus 3:7, que diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ali, quando as pessoas foram até João Batista, João Batista proferiu estas palavras. Pedro, né? Vocês lembram de Pedro, capítulo 3:10, que ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Meus irmãos, vocês estão percebendo aí que a ira de Deus, ela é pronunciada com outras palavras, num contexto mais remoto das Sagradas Escrituras. Joel, o grande dia terrível, né? Pedro chama de o dia do Senhor. João Batista, ele disse a ira vindoura. E esse momento escatológico aparece também nas parábolas de Jesus. A parábola do joio e o trigo,
A outra parábola, a rede lançada ao mar, as bodas do príncipe, a figueira, o pai vigilante, os 2 servos, as 10 virgens, né? Que não 10 virgens, não é? A outra também, a parábola de prestação de conta dos servos, a parábola das ovelhas e os bodes. Ali são parábolas escatológicas que falam do grande dia, a grande ira, não é? E Jesus foi falando ali de outras palavras. É um dia, meus irmãos, muito esperado. Um dia que haverá muito ranger. Então, segunda pergunta aí, não é, que eu fiz para vocês, quais as penalidades que os homens sofrerão por não dar glória a Deus, por não querer ver Deus através de suas obras? A segunda penalidade, né, vocês ouviram aí a primeira, é a ira de Deus. A segunda penalidade que podemos encontrar está aí no versículo 24, versículo 26. Posso ler para vocês. Romanos, capítulo 1, versículo 24, versículo 26. Vou ler para vocês. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Aí está, meus irmãos. Vê o 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Observem, meus irmãos, que a segunda penalidade por o homem não dar glória a Deus, por o homem não querer ver Deus em suas obras, Deus os entregou à imundície. Observem, meus irmãos, a palavra por isso é uma conjunção. Ela diz o quê? Por isso, passa para nós que os homens serão julgados por isso. Essa conjunção está apontando lá para aquela passagem que eu já mostrei para vocês, que os homens não deram glória a Deus. Não é? Mas aqui, veja só, eles recebem essa penalidade. Que penalidade? A imundície. Deus os entregou aos homens a imundície. Primeiro, a ira. Agora, a imundície. Que imundície é essa, meus irmãos? Que lá no versículo 26 fala de paixões infames. Essa palavra imundície, meus irmãos, eu já consultei. Imundícia, corrigindo, são desejos sexuais. A gente, quando consultar em qualquer dicionário, né, da língua da época de Jesus, vai dizer que essa palavra significa desejos sexuais fora do padrão divino, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas, se você der uma lida aí, não precisa nem consultar um dicionário. Aí, no contexto imediato, já nos dá a resposta da palavra imundícia. Aí, nos versículos 26 e 27, já nos fala o que é. Que eu vou ler para você mais uma vez. Versículo 26, diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também. Então, observe aí que a segunda penalidade que Deus lança sobre os homens é que Deus os entrega à imundície. E imundícia, não é? Então, como resultado, esses homens começam a praticar coisas ilícitas que não é agradável a Deus, né? Mas para que Deus, meus irmãos, entregasse esses homens a essas imundícies, qual foi o pecado cometido por eles? Aí a resposta está no versículo 23. Vamos ver lá, capítulo 1, versículo 23. Responde por que Deus entrega o homem os homens a essa imundícia. Diz assim, versículo 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Olha aí, irmãos. Vejam só. Aqui nós temos até uma resposta que muitos psicólogos fazem. Por que o homem sente atração pelo homem ou mulher? E aqui, nesse texto, mostra que o homem
pratica estas coisas porque eles estavam praticando a idolatria. Olha aí, eles estavam atribuindo todas as coisas criadas a eles mesmos. E vocês sabem que na Babilônia Antiga, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, eles adoravam o exército dos céus. Vocês já estudaram como é que os homens adoravam o Deus deles? Era através de pedra, de madeira. E por eles adorarem falsos deuses, Deus os entregou à imundícia. Então, eis a razão, conforme o texto, acontece essa união ilícita. Meus irmãos, eu tenho percebido que a idolatria, ela está sempre ligada à imundícia. Vocês já perceberam isso? A Grécia, quem era, como se comportavam os reis da época? Diz a história, a arqueologia, que alguns tinham essa prática, essa relação íntima, homem com homem. Roma, lembra que eu citei para vocês na introdução que a Roma antiga, os reis tinham comportamentos estranhos uns com os outros, como se vestia Nero? Pompeia, vocês lembram Pompeia? Que a arqueologia, por volta de 1800, ela foi descoberta ali, e quando tiraram toda aquela areia, que ela estava enterrada por conta do Vesúvio, descobriram que toda ela estava intacta, e encontraram muitos desenhos, e os desenhos mostravam como era o comportamento da sociedade, desenhos feios, não é? Desenhos ilícitos, desenhos eram feitos nas avenidas, nas paredes. Esse era o comportamento social de Pompeia. Quem também, a idolatria hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que tem uma grande religião que a idolatria é muito grande. E como é o comportamento de alguns desses líderes? Não tem uma atração homem com homem, ou homem com criança? Pedofilia, né? Pedófilos, desculpa, os pedófilos. Então, isso está ligado à idolatria. É algo para nós meditarmos, essa questão aqui. Por que Deus entregou os homens à imundícia? Porque eles viviam uma vida de idolatria. Uma terceira penalidade. Vocês viram aí que a segunda penalidade é que Deus entregou os homens à imundícia. Vamos para a terceira penalidade, versículo 28. O que é que diz aí o versículo 28? Diz assim, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha, meus irmãos. Então, uma terceira penalidade que Deus lança sobre os homens é entregando-os a praticarem coisas inconvenientes. Esse verbo aí, entregou, mostra o julgamento. Qual? Praticarem coisas inconvenientes. E aí, meus irmãos, o que é que esses homens praticaram para que Deus os entregasse a essas coisas inconvenientes que daqui a pouco eu mostro para vocês? Aí a resposta está no capítulo 1, versículo 28. O que é que diz aí novamente? A pergunta é, por que Deus os entregou a praticarem coisas inconvenientes? Diz assim, e por haver desprezado o conhecimento de Deus. Olha aí. Então, os homens, desde a antiguidade, desprezaram o conhecimento. Não basta olhar para o universo, que ali a gente vê o Deus Todo-Poderoso,
seus atributos, atributos invisíveis, a sua divindade, o seu poder, como fala o texto. Mas fala, mostra um conhecimento. Conhecimento este que os homens não queriam, mas o que eles fizeram? Eles transformaram esses conhecimentos em heresias, que aí aparece a palavra de tolos, conhecimento tolos, que aponta para filósofos da época. Então, os filósofos da época estavam ensinando coisas indevidas, conhecimentos tolos. Então, por eles, esse conhecimento é que Deus entregou eles a coisas inconvenientes. Aí vem aqui a pergunta que não quer falar, que não quer calar. Que coisas inconvenientes são essas? Versículo 28. Aí, ó, versículo 29. Paulo vai nos mostrar que coisas inconvenientes são essas que atingiram o psicólogo do homem, né? O psique do homem. A injustiça, versículo 29, ó, capítulo 1, versículo 29. E assim, só no versículo 29 tem a injustiça, malícia, avareza, maldade, a inveja, homicídios, dolo, contenda, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tem aproximadamente aí, meus irmãos, 22 itens adjetivos negativos, mostrando que foram essas coisas que Deus entregou ao homem por ele rejeitar o conhecimento de Deus. São isso aqui que Paulo chamou de coisas inconvenientes. E observe que essas coisas inconvenientes, por que aconteceu? Porque o homem rejeitou o conhecimento de Deus revelado na sua criação. E se vocês perceberam, né, citando aqui uma passagem remota, né, que é em 2 Timóteo, capítulo 3, 2, vocês não precisam ir lá, não. Eu vou mostrar para vocês. É em 2 Timóteo 3, 2, lá fala novamente dessas coisas inconvenientes. Lá diz assim, que os homens eram amantes de si mesmos, aí, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e mães. 6 itens. Aí, ainda continuando em 2 Timóteo 3, foram 6 itens citados no 2 Timóteo 3, 2. Aí, Paulo cita mais 3 itens de novo, em 2 Timóteo 3, 3, que são ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. E no versículo seguinte, não é? Capítulo 3, versículo 4 da segunda carta a Timóteo, Paulo dá mais 6 de novo. Cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Isso aqui, Paulo chamou de coisas inconvenientes. E essas coisas inconvenientes, meus irmãos, foi exatamente porque eles não quiseram o conhecimento de Deus. Assim, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que esse texto ele foi explicado com 2 perguntas. A primeira pergunta foi: o que os homens deixaram de fazer para receber o merecido julgamento? Não é? Aí eu respondi para vocês: porque os homens tiveram conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Foi isso? E a gente percebeu que Davi e outros salmistas mostraram como se faz isso, né? Quando você lê Salmos, aqueles salmos já citados lá atrás, 8, 19, 150, lá fala o salmista olhando para o céu e reconhecendo a presença de Deus, não é? E também percebemos que esses conhecimentos foram transmitidos através de seus atributos, através de seu eterno poder, através da sua divindade. Essa foi a primeira pergunta. Depois, eu disse para vocês que queria responder, explicar o texto com uma segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta?
quantas penalidades foram decretadas para os homens conforme o texto. Aí eu fui passando para vocês, né? Qual foi a primeira penalidade? A ira de Deus, né? Que é um julgamento escatológico, que esse dia ainda não chegou. E a segunda penalidade foi que Deus entregou os homens à imundície. E, como foi explicado, a imundície, ou a infamidade, né, no versículo 24 e 26, apontou para relações íntimas contrárias ao que Deus estabeleceu para nós. E por conta disso, né, os homens praticaram a idolatria, aí então Deus entregou essas imundícias. Imundícia. E a terceira penalidade, né, respondendo a segunda pergunta, né, é que Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, porque eles não quiseram o conhecimento de Deus, e foram citadas todos aqueles adjetivos negativos de comportamentos antissocial. E, meus irmãos, eu aqui gostaria de finalizar fazendo aqui algumas aplicações, não é? E a aplicação que eu faço é: quem escapará, irmão, da ira de Deus ou dessas penalidades que foram citadas, penalidades essas que já estamos vivendo, né? Quem vai escapar da ira de Deus e destas penalidades? Aí Jesus revelou já através do seu apóstolo, né, João 3:36, João disse que quem crê no Evangelho será protegido da grande ira. João 3:36. Também, aí mesmo em Romanos, né, Paulo fala muito de sermos justificados em Cristo. Em Romanos 5:9, Paulo diz que os justificados pelo sangue de Jesus serão protegidos da grande ira, né? Em 1 Tessalonicenses 5:9, também Paulo fala que os que Deus destinou à salvação em nosso Senhor Jesus não passarão pela a grande ira. Assim, meus irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus, não vamos passar pela grande ira de Deus. Porque nós aceitamos a revelação de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, revelado. Toda a sua obra foi revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós recebemos dele o conhecimento e vimos em Jesus as obras de Deus. Por isso que nós estamos aqui dando glória a Deus. Assim, meus irmãos, desta forma, devemos glorificar e agradecer a Deus, como ele fez, como fez o salmista, digo. Não é? Como devemos, meus irmãos, glorificar o nosso Deus e o seu conhecimento? Aqui, então, quero vos lembrar, irmãos, para que tenhamos cuidado com nossas literaturas. Se aqui, meus irmãos, tem algum escritor, alguém que já escreveu livros, devemos tomar cuidado o que devemos escrever, porque tudo que as nossas obras, nossas palavras, tudo é para a glória de Deus. As nossas músicas, os musicistas que estão fazendo músicas, vocês perceberam que o mundo lá fora, as músicas deles só são voltadas para as mulheres. Vocês já perceberam? Com rara exceção, como Raul Seixas, este homem, as músicas deles eram mais filosóficas, não é? Muitas vezes ele atacou nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eram músicas filosóficas. Mas a maioria dos cantores, eles estão falando das mulheres, dos seus amores às mulheres. E também, meus irmãos, devemos tomar cuidado no mundo artístico, né? Se tem um ator, uma atriz, que tudo que fazemos tem que
está voltado para a glória do nosso Deus. É esta a exposição da palavra do nosso Deus. Obrigado a todos, pastor. Eli, gostaria, pastor, de ter uma oração. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra revelada para nós mostra que nós devemos te glorificar pelo teu poder, pela tua divindade, por tudo que os nossos olhos estão vendo, e dizer muito obrigado, Deus, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, porque tu estás ali presente, no sentido de que é uma obra feita pelas tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, por falar através do exército dos céus e da terra aos nossos corações. Porque outrora, Senhor, éramos cegos. Como disse Paulo, outrora nós éramos filhos da ira. Se não fosse a tua misericórdia, Deus, para conosco, a tua ira, viria sobre nós. Aqueles momentos escatológicos revelados no livro de Apocalipse, apontando para o juízo final, iria nos atingir, iríamos fugir da tua presença. O fogo devorador, citado por Pedro e por João em Apocalipse, iria nos atingir. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, abriu os nossos olhos para contemplarmos a tua criação, para entender a tua palavra. Nos ajuda, Deus, a ser obediente cada vez mais a ti. Nos ajuda, Deus, a tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações. Obrigado, Senhor Deus, por nos perdoar pelos nossos pecados cometidos depois de chamados. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor Deus, por estar me colocando aqui para fazer a exposição da tua palavra. Obrigado por me perdoar, Deus. E me ajude a seguir o caminho do teu Filho Jesus. Não só a mim, mas a minha esposa, Senhor Deus, minhas filhas e aos irmãos presentes, conforme a tua vontade. Amém. Amém. Fomos edificados, não é, com a palavra do Senhor, exposta na noite de hoje, pela instrumentalidade do reverendo Rolandes, a quem desde já dizemos muito obrigado, e dizemos também que o púlpito da Igreja Presbiteriana do Calvário estará sempre à disposição deste nobre colega, o reverendo Rolandes. Portanto, o nosso muito